Boa noite. Hoje vamos falar de custo e tamanho da porção na ficha técnica. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Vocês estão me escutando, gente? Eu não estou conseguindo ver vocês daqui, engraçado. Estou vendo o pessoal entrar, mas não estou vendo. Bom, o Instagram tem dessas coisas, né? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um sinal de fumaça aí para mim, gente. Um sinalzinho, coraçãozinho. De estou aqui, boa noite. O Instagram está com uma tarja aqui para mim que ainda está informando os seguidores que a live entrou no ar. Então, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Dá um sinal de fumaça aí para mim, por favor, gente. Um boa noite. Estamos aqui. Esse aqui é o tema que a gente vai falar hoje. Oba! Temos vida no Instagram. Este Instagram está cada vez mais sinistro. A gente vai falar de custo e tamanho da porção, né? Como é que isso começa, por que, que você tem que saber, para que, que serve a ficha técnica, como que a gente. Por que, que a gente precisa fazer de um jeito e não de outro. Ai, que bom, gente. Beleza. Então, todo mundo aqui. Bom, se tem alguém aqui que não me conhece, eu sou a Cláudia e aqui na Cozinha da Cláudia eu te ensino a precificar produtos alimentícios para você ter lucro no final do mês. Por onde que a gente começa? A precificação é uma história assim mais abrangente, tem estratégia e tal, mas a gente tem que começar fazendo conta, não tem jeito, tá? O primeiro passo para a gente conseguir chegar no preço de venda certo é fazendo o custo daquilo que a gente vende. E a gente faz isso através da ficha técnica. Não vou aprofundar em ficha técnica hoje, porque este não é o tema, tá bom? Em breve eu vou fazer uma live para iniciantes de ficha técnica, mas hoje a gente vai falar já um pouquinho mais para frente. A nossa ficha técnica ela é feita por 1.000 gramas, né? Ela é feita por 1 quilo, 1.000 gramas. E por que, que o padrão da ficha técnica é por 1.000 gramas? Para a gente poder determinar o tamanho da nossa porção e poder ali mexer com a porção, né? Você pensa assim, eu vou vender X gramas e depois você vai começar a melhorar a sua margem de lucro, você vai ganhar óleos de lince e você vai querer mexer eventualmente no tamanho da porção. E aí é mais fácil você fazer isso quando ela está em 1.000 gramas, em gramas e em mil. Esse é o padrão da ficha técnica. Eu tenho uma aluna de uma das minhas primeiras turmas, ela estava vendendo, quando ela entrou no curso, ela fazia refeições com 650, 700 gramas. Qual é o problema de você fazer isso? Né? O que, que acontece? A pessoa às vezes está fazendo um prato assim, farto, achando que isso é bom, que vai agradar o cliente, mas a primeira coisa assim, que a gente tem que pensar é no per capita. Todo mundo aqui sabe o que é per capita na alimentação? Per capita é por cabeça, né? É uma expressão em latim. Você já deve ter escutado isso, o per capita da renda de um país, né? Renda per capita de um país. E na alimentação é o quanto que uma pessoa come de determinado alimento em determinada situação. Tá? Isso é o per capita na alimentação. Tem per capita de merenda escolar, per capita de refeições para presídio, per capita de festa chique, per capita de sobremesa, de proteína, de refeição diet. Tem um padrão ali que a gente mais ou menos tem que seguir. E aí, tudo anda junto, né? O público-alvo que você escolheu, o que você está vendendo e o per capita adequado para aquele público. Né? Se você está vendendo uma coisa assim, gente, eu estou com mania de falar né, eu tenho que corrigir, está virando vício de linguagem. Se você está vendendo uma refeição mais bacaninha, mais elitizada, não tem como nem por que você fazer um peso de 700 gramas. Isso está fora do per capita para esse padrão de público que você está vendendo. O que, que acontece quando você erra a mão no per capita? Coloca muita comida. Eventualmente a pessoa vai comprar o seu produto para dividir. Como é que é um outro erro comum, né? Você fazer uma. Olha, eu falando né. Qual outro erro comum? Você fazer uma sobremesa que não é nem
assim, não é sobremesa de refeição, ou seja, não é um docinho, um produto mais delicado, e também não é uma coisa de lanche, está ali no meio do caminho, sabe? Você não definiu o tamanho daquele doce. Para que ele, qual é a finalidade desse doce? Ele é para uma mesa, tá aí a Ana Cecília, cerimonialista, organizadora de eventos. A Ana Cecília sabe. Qual é o tamanho adequado de um docinho para uma mesa de doces em uma festa? Qual é o tamanho adequado de um doce para um lanche, para um chá da tarde? São porções diferentes. E aí você pode, isso tudo você vai determinar na sua ficha técnica, qual é o peso, qual é o tamanho daquilo que você está fazendo. E isso é claro que vai ter impacto no seu custo e no seu preço de venda, porque a quantidade de produto que você está colocando é à venda. Então, se você tem um produto que está pesando 100 gramas, o preço de venda dele vai ser um, e se tem 150 vai ser outro. Tem um aluno novo agora, que ele me falou que ele faz risoto, a gente ainda não conversou. Ele vende risotos, então qual o per capita de um risoto? Isso é uma coisa que ele vai ter que definir, a gente vai conversar para chegar lá, para ele ter uma porção adequada para a pessoa que compra um risoto. Vai ser uma porção individual ou vai ser uma porção familiar? Tudo isso tem que estar definido quando você vai para a ficha técnica para bater o martelo do peso. Isso, certo, Ana Cecília, um docinho de festa, é isso aí. Já se fosse uma sobremesa de almoço, já seria um outro peso. Já se fosse uma torta para um lanche, já seria outro peso. E tudo isso você define na ficha técnica depois que você tem ali o preço por 1.000 gramas daquilo que você faz. Por exemplo, tem muita gente que tem essa dúvida, né? Ah, eu trabalho com self-service, com refeições, ou mesmo quem tem um serviço de buffet. Como que eu vou calcular esse custo, né? No caso do self-service, você vai ter que inicialmente fazer umas tentativas e ir anotando ali o resultado do dia, né? O cardápio de self-service, ele, assim, todo mundo, tudo que você faz para vender tem que começar na ficha técnica, porque você tem que saber o CMV, o custo de mercadoria vendida. Quando você faz um buffetzão, seja um serviço de buffet ou seja um à la carte, você também tem que saber, à la carte não, seja um serviço de self-service, você também tem que saber por quê. Num buffet de self-service, assim como no buffet de festa, você tem ali vários pratos, né? Você tem arroz, você tem lá, você tem um peixe, tem um camarão, tem isso tudo. Como que você vai saber quanto cobrar se você não tiver feito essa média antes de abrir o seu estabelecimento, né? Como é que você vai saber o preço? Obrigada, Ana. A gente vai fazendo na ficha técnica uma média, né? Você abriu ali o seu restaurante, você colocou no buffet carne, arroz, massa, peixe, e você fez uma quantidade inicial. No final de um dia de trabalho, você vai pesar a sobra. E aí, com isso, você vai criando um histórico. E com isso, você vai montando aquele cardápio ideal que vai te permitir ter lucro. Qual é o cardápio que permite a gente ter lucro? É um cardápio com CMV favorável em relação ao preço de venda. Né? A gente, olha eu falando né, gente, vocês podiam fazer o seguinte, toda vez que eu falar né, vocês me colocam aí um sinal no chat, que é para eu me lembrar. Quando eu vejo meus vídeos, às vezes depois eu falo, meu Deus do céu, tem mais né do que conteúdo. Então, voltando, a ficha técnica a gente faz por 1.000 gramas. Aí vamos colocar que na ficha técnica a gente está pensando em ter uma marmitaria e a gente está pensando ali como que a gente vai fazer essa porção da ficha técnica. Quando nós temos uma refeição composta por, vamos supor, quinoa, frango e legumes, né? A gente tem 3 itens na nossa marmita. A gente tem que ter uma ficha técnica para quinoa, uma ficha técnica para o frango e outra para os legumes. Aí nós vamos ter o custo desses 3 preparos, e a gente sabe que cada um tem aquele custo específico ali. Na hora de montar a nossa marmita, a gente vai juntar esses 3 produtos, esses 3 preparos que nós temos em uma ficha separada. Uma ficha onde a gente vai considerar a nossa quinoa como um ingrediente. A gente já preparou a quinoa e sabe que o valor daquela quinoa, que o custo daquela quinoa por quilo é de, sei lá, R$ 25. E a gente sabe que o quilo do frango grelhado é R$ 30. E a gente sabe que o quilo do arroz negro é R$ 35. Na hora que a gente vai compor a nossa refeição, a gente vai escolher. Eu vou colocar
tantos gramas da quinoa, tanto do frango e tanto dos legumes, do arroz negro, do que for. Aí é importante a gente ter a noção de per capita. Por quê? Quanto que se coloca de proteína numa refeição? Você sabe qual é o padrão? Não dá para a gente vender uma refeição, por exemplo, com 80 gramas de proteína. Ai, Cláudia, mas eu queria diminuir a proteína porque o custo está muito alto e eu não quero aumentar o meu preço de venda. Então, eu vou baixar a proteína para 80 gramas. Se você fizer isso, você pode desagradar o seu cliente e não conseguir vender mais. Tem alternativas. Você pode, ao invés de diminuir o peso da proteína, se for uma proteína grelhada, ela fica muito evidente. Você pode, por exemplo, fazer um espetinho que você intercala a proteína com outro produto, com legume, com um pedacinho de queijo, alguma coisa que custa menos. Então, você ainda vai ter um espetinho da proteína intercalado com uma coisa que tem custo mais baixo. São aquelas manhas para reduzir o CMV e manter a proteína. O que não pode varia um pouquinho, o longa, 170 gramas, é assim, proteína com osso, por exemplo, é 170, proteína sem osso, 120, 130, varia um pouquinho, peixe, carne ou frango. Posso até depois fazer um conteúdo mais aprofundado sobre isso. 170 é proteína com osso. A proteína com molho, por exemplo, é um pouco mais. Você pode fazer um ensopadinho super saudável e tal, e aí nesse caso você vai ter que colocar 220 gramas do ensopadinho. Mas quando o cliente bate o olho ali no cardápio, ele vai ver ensopadinho de carne, ou de frango, de tofu, de cogumelo, e é uma coisa que aquilo é a proteína e o principal do prato. E aí você vai colocar um pouco mais porque tem o caldo. Inclusive, na hora que você for colocar na sua ficha técnica, você vai separar quanto que é de proteína e quanto vai de caldo. Vamos supor que não é mais você montando a sua linha de produção, que você já tem um funcionário. Aí você coloca lá na parede que a marmita fit, que a refeição vai com 220 gramas de picadinho. 220 gramas, quanto de caldo e quanto de sólido? Aí você vai ter que deixar isso lá escrito. Você vai, na hora de montar, separar o sólido do líquido e dar um padrão. Isso tudo a gente faz na ficha técnica. Na ficha técnica, você vai separar o caldo do sólido e você vai colocar, determinar quanto você coloca de cada um. E se for deixar à vontade, vai a concha, pega uma quantidade, vai a concha de novo, pega um pouquinho diferente, vai a concha no final, já pega mais líquido do que proteína. Tudo isso, por isso que a ficha técnica tem que estar bem direitinha, porque aí a gente vai lá no detalhe e vamos escolhendo o que a gente vai colocar para ter o nosso custo ideal. Isso também com legumes, mesma coisa, com tudo, tá? Mesmo com legumes. Se você tem um preparo que tem vários legumes, e você tem, por exemplo, eu fazia muito isso no mix de frutas vermelhas. Eu sempre gostei de usar frutas vermelhas em sucos, em smoothies, em sobremesas, porque eu amo essa combinação. Também quem não ama, né? Frutas vermelhas são maravilhosas. A fruta vermelha mais gostosa que tem para essa combinação é a framboesa. Só que a framboesa é muito mais cara do que o morango, do que a mora, do que qualquer outra fruta vermelha. Então, o que eu padronizei no buffet? Que o meu mix de frutas vermelhas levava 25% de framboesa. Porque assim eu conseguia ter um mix de frutas vermelhas e eu não precisava ter um produto com valor tão alto. Eu até tinha dois padrões. E quando eu fazia uma calda com frutas inteiras, eu colocava mais framboesa e eu tinha um CMV mais alto. E quando eu tinha uma calda batida, uma calda, eu diminuía a quantidade de framboesa. Então, é por isso que é importante a gente ter esses detalhes na ficha técnica. Entrou aqui o empadicas. No outro dia ele me pediu uma ajuda. Empadicas, eu acho que você faz empada. Empada, por exemplo, eu tenho uma aluna que faz empadinha. Eu aconselho a fazer uma ficha técnica para massa e outra ficha técnica para cada recheio. Por que isso? Você vai padronizar a quantidade de massa que você vai colocar. É uma empadinha pequenininha, então você vai vender uma porção de 12. É uma empada tamanho lanche ou é um empadão, enfim, a massa vai ser sempre a mesma. E aí você pode brincar com o tamanho das porções. Eu vou fazer uma porção com 12 mini empadinhas, eu vou vender 18, eu vou vender... E você vai, sabendo quanto que vai de massa em cada forminha, você vai gerenciar isso na sua ficha técnica. E aí você faz os recheios separados e faz a mesma coisa. Você vai casando ali massa com recheio. E aí é mais fácil do que quando você for alterar a ficha técnica, você tiver que alterar a ficha técnica toda, né? Supondo que você resolva mexer, você tem aí 22 fichas técnicas de empadinha.
completa, massa e recheio. Aí você resolveu mexer na massa, você vai ter que mexer em 22 fichas. E assim você pode mexer separadamente na massa e depois replicar para as outras. Quando você tem uma ficha técnica poderosa, uma planilha poderosa, ela atualiza tudo junto, que nem a minha. Você atualiza o preço dos insumos e ela atualiza todos os produtos ao mesmo tempo. Isso é super importante para a gente ter agilidade, né? Quando a gente tem que fazer isso na mão, acaba pulando a tarefa. Então, assim, tem pessoas que me falam, ah, mas eu ainda não tenho computador, ah, mas eu não quero mexer em computador. O computador te dá um ganho de produtividade muito grande, um ganho de tempo, você vai não mais pular essa etapa de fazer o seu custo e você vai aprender a tomar decisões nos detalhes. Eu acho que já contei essa história aqui, mas vou contar porque é rápido e é interessante. Eu fui consultora de um fast food saudável e eu fazia na minha cozinha do buffet, eu produzia os recheios todos que iam para a loja. A gente produzia em bags para cada 10 wraps, né? E produzia tudo e mandava para a loja. A loja só enrolava. E os sócios desse lugar, eles eram muito assim focados em custo, assim, realmente no CMV, na margem de lucro de cada sanduíche, em compor combos para melhorar a margem de cada um. Era assim realmente um deles economista super fera. Eu aprendi bastante com eles. E aí na hora da gente decidir o produto que ia para o cardápio, a gente trocava ali, tirava 10 gramas de uma proteína e substituía por 10 gramas de molho e verduras e outro acompanhamento. Uma troca que você faz de 10, 15 gramas de um produto, tirando um que tem o custo mais alto e trocando por um que tem um custo mais baixo, já tem impacto no seu lucro. Engana-se quem pensa que isso não dá resultado, dá e dá muito. Espera aí, tomar uma aguinha. Agora, quando que você consegue fazer isso e neste tipo de detalhe? Só quando você conhece esse tipo de detalhe. E você só consegue conhecer esse tipo de detalhe na ficha. Vamos pegar ali o meu aluno do risoto. E se ele tem um risoto que ele coloca ali camarões, aspargos, palmito, um monte de coisas. Aí ele vai, chega no CMV e aí ele projeta ali o preço de venda. Chega lá no preço de venda e o preço de venda tá difícil dele agregar valor a um produto porque a base dele está com um custo muito alto. Aí ele vai lá na ficha e olha, quem sabe se eu trocar aqui o aspargo por outra coisa? Quem sabe se eu criar uma outra receita sem esse produto daqui? Com isso ele mexe na base do preço de venda. E aí ele consegue chegar num preço de venda que às vezes vai ser mais atrativo para o público-alvo dele. E por isso que a gente precisa olhar os detalhes. Quem trabalha com buffet, por exemplo, às vezes tem dificuldade, eu sei porque eu também tinha, porque são muitos preparos diferentes. E aí, no caso do buffet, eu sugiro que você vá criando um histórico. Né? Eu fiz um café da manhã, então eu gastei para fazer um café da manhã para 50 pessoas, R$ 2.000 de matéria-prima. E não sobrou nada. Dos 2.000 sobraram R$ 180 de mercadoria. Você vai fazendo um histórico. Então, eu já sei que para atender tantas pessoas eu gasto tanto. Isso, assim, as primeiras vezes, se você nunca fez, você eventualmente vai errar. Mas se você não sabe nada, não tem planilha, você começa a criar um histórico. A minha planilha do buffet, o oráculo, eu ia alimentando esse histórico, mas eu comecei a já ter, né? Porque foram muitos anos, muitos eventos, eu já tinha ali um histórico de quanto é gasto em cada tipo de serviço para cada padrão. Tanto que no meu oráculo eu tinha lá café da manhã, 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, coffee break, horas de duração, 2, 3, 4 horas. Então eu já tinha ali uma média de CMV para aquele tipo de serviço. Então os meus orçamentos iam mais rápido. Agora isso precisa ser criado. Até porque o buffet ele varia muito, né? Quando você faz uma. Olha eu falando, né, gente? Quando você faz um casamento, a quantidade de comida é uma. Se você faz um evento para político, a quantidade é outra, porque o político não quer ser pego de mastigando. Então, evento de político come-se menos porque eles não querem ser pegos de boca cheia. Repara só se alguém aqui fizer evento para político, se eles não são assim. No meio do evento, o político nunca está mastigando, ele no máximo bebe água para limpar a garganta e poder falar mais. Já nos casamentos, as pessoas comem muito, então é totalmente diferente a quantidade para um e para outro evento.
Então, gente, juntando isso tudo aqui numa síntese, começa na ficha técnica e chega lá no valor por quilo do preparo. Aí você vai definir o seu per capita, né? O per capita de acordo com o seu público-alvo, de acordo com o tipo de produto que você vai fazer, se você vai vender um doce de sobremesa, se você vai vender um pacote de pipoca, se você vai vender um kit de empadinha, se você vai vender, se você tem um restaurante, vai montar um buffet, quanto que eu vou considerar, se você vai fazer, por exemplo, se você vai fazer um serviço empratado no buffet, quanto que vai de cada um? É X de proteína, tanto de legume, tanto disso? Isso tudo começa na ficha técnica. E aí lá você vai brincando com os pesos. Né? Mas você tem que ter uma noção do per capita para você. Eu tenho uma outra aluna que fazia um doce muito gostoso, e aí um dia ela é da mesma cidade que eu, ela me mandou uma amostra para eu provar, para opinar. E aí eu quando recebi, falei, nossa, é muito grande. Né? Mesmo assim, para um doce de lanche, era um negócio gigantesco. E aí eu falei para ela, para qual ocasião esse doce é vendido? Né? Porque isso é uma pergunta importante. É um doce de. Se for uma coisa grande demais, eventualmente as pessoas não vão comprar porque a porção está grande. E a minha outra aluna lá, que fazia 650 gramas, ela acabou reduzindo, eu não contei o final da história. Ela começou a escutar dos clientes assim: é tão boa, tão bem servida a sua refeição que eu compro para dividir. Olha o risco. Você está deixando de vender a segunda refeição porque está servindo bem demais. Ou a pessoa falava assim: eu guardo para comer no jantar, porque é muito bem servido. E tem pessoas que deixam de comprar, que elas pensam assim: eu estou comprando essa refeição aqui por R$ 21 e ela vem isso tudo. Eu acho que ela podia fazer uma coisa de R$ 15 com menos comida. A pessoa fica com uma impressão de que ela está desperdiçando dinheiro porque você está entregando comida além do que ela pode comer. Se você repara bem, as indústrias de comida diet, de comida de dieta, as indústrias, eu estou falando, e eu sempre falo para vocês para a gente ficar com o olho na indústria, porque eles de bobo não tem nada. Elas limitam as refeições pelas calorias. Uma pessoa que compra uma refeição de dieta, ela está preocupada pela caloria. Então, o limite da embalagem das comidas industrializadas, elas têm a ver com as calorias e não com o peso. Então, frequentemente, você compra uma bobó de camarão de dieta. Bobó é um alimento que tende a ser calórico. E aí você vai ver o per capita daquela refeição, é muito pouquinho, é tipo, tudo dá 280 gramas. É pouco para uma pessoa ficar de pé. E aí, às vezes, o pequeno empreendedor não sabe muito como lidar com isso. Então, entrega uma refeição pequena, a pessoa fica com fome. Mas se a pessoa não sabe que você entregou uma coisa com pouco peso, se ela às vezes não associa, ela associa que você vende uma coisa que ela ficou com fome. Então, eu sempre acho que na hora de fazer um alimento de dieta, é melhor a gente pesquisar bastante, botar um peso que a pessoa fique alimentada e que não estoure as calorias. Eu adorava, assim, as minhas sopas sempre fizeram muito sucesso por isso. É um potão de sopa de 400 gramas com menos de 100 calorias. Isso é um mundo perfeito para quem está de dieta, né? Um pratão, uma porçãozona de 400 gramas com menos de 100 calorias. E dá para fazer comida, né? Na outra empresa que eu fui sócia de alimentação saudável, essa que eu tive lá na ação trabalhista hoje, eu postei aqui nos stories. Nessa empresa, a gente fazia refeições com 180 calorias e 380 gramas de peso, 420 gramas de peso. Inclusive, alguma dessas receitas eu botei no bônus do Cozinha e Lucre agora. Eu resolvi compartilhar. São receitas muito bacanas e muito especiais, assim, muito trabalhadas, que eram muito elogiadas pelos clientes. E receitas com poucas calorias e mais uma porção que a pessoa se sente alimentada. A gente tinha um avaliador nessa empresa, um avaliador público, né? Um avaliador que até hoje, se você procurar, está lá. E as pessoas comentavam muito isso. Eu sinto que estou saciado quando acabei de comer, e isso é importante. Isso tem a ver com tudo que eu estou falando aqui desde o início. Custo do produto na ficha técnica associado ao per capita, ao seu público-alvo. E assim você consegue ir no detalhe do custo, deixar o cliente satisfeito e ter lucro. Fez sentido, pessoal? Eu vou dar um aviso, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aproveita. Eu vou dar um aviso final aqui. Eu fiz uma reabertura relâmpago das matrículas só até hoje, daqui a 22 horas vai encerrar, porque no dia da live da Masterclass, depois quando eu abri o curso,
Foi bem no dia que o Instagram deu um bug, bem no dia que o WhatsApp baixou uma atualização que não, os links não funcionavam. Aí eu recebi um bom número de mensagens pedindo, por favor, sem como reabrir e tal. Aí eu não sou de fazer isso, mas eu resolvi reabrir somente hoje, tá? Então, se alguém que está aqui foi uma das pessoas que pediu, me manda uma mensagem no inbox ou para mim ou para o telefone da equipe. Quem está nos grupos sabe que tem o telefone da equipe, que a gente pode mandar o link para você, mas isso é só até hoje, tá? Hoje aí não tem mais exceção, que aí eu abri porque eu não gosto de ver ninguém chateado para trás, mas é uma coisa de compromisso. As aulas já começaram, sábado já vai o segundo módulo para o ar, o módulo mergulhando, dominando a precificação, então não dá para entrar depois, tá? Hoje é realmente a última chance. Então, vocês ficaram com dúvida? Não ficaram? Ficou claro? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Gente, essas lives daqui, eu vou deixar vocês entrarem, tá? Se alguém quiser entrar aqui comigo, para tirar sua dúvida aqui online, eu sei que alguns de vocês têm vergonha, mas é legal, sabia? É legal que vocês vão conhecer outros empreendedores. Eu sempre falo do networking, é bacana. Aí você me manda uma mensagem. Essas lives do Instagram vão acontecer uma vez por semana. Normalmente isso é assim, eu tenho feito no YouTube e aqui também. Essa semana não vai ter live no YouTube porque eu estou fazendo lá o embarque dos alunos e estou organizando ali a parte interna do curso, então não vai dar tempo. Mas semana que vem vou retomar o YouTube. Essa aqui do Instagram você me manda. Quer entrar aí ou Empadicas? Quer entrar aqui online? Te boto para dentro. Me fala aí se sim, se você está aí preparado, eu te boto para dentro da live agora, você vem tirar suas dúvidas aqui. Não, não quero perguntar no chat, não. Está preparado para entrar ou não está? Eu vou abrir essa oportunidade para vocês entrarem aqui e conversarem comigo. Thaís, trabalha com prato feito e marmita e de vez em quando tem dúvida na ficha técnica. Qual a sua dúvida? Perfeito, Empadicas, é massa separada, é isso aí. Tá com vergonha? Ah, gente. O preço varia muito como, Thaís? Explica melhor. Quer entrar aqui comigo ou te boto aqui dentro da live? Quer conversar com seus colegas empreendedores? Gente, vocês têm que se acostumar. O mundo hoje é digital. Se vocês ficarem escondidos atrás da toca, não tem condição, gente. Vocês têm que mostrar a cara. Tem muito, hoje em dia o negócio tem muito da pessoa, do dono, né? As pessoas querem saber quem é que está por trás. Então vamos começar a mostrar essa carinha bonita aí, aparecer aqui, bater um papo com a Cláudia. Legal vocês fazerem isso, de vez em quando fazer uns stories no negócio de vocês falando. Modéstia à parte, eu acho meu curso bom também. É, você entra na próxima turma, não tem problema. Daqui a uns, não sei, eu não sei quando que eu vou abrir. Um dia eu vou abrir, com certeza, mas não tem data ainda, porque como essa foi a primeira turma do Cozinha e Lucro, eu quero alinhar esses bônus, quero ver o que as pessoas vão usar do conteúdo, o que elas vão preferir. Primeira turma tem muita vantagem sobre alguns aspectos, porque eu pego as pessoas ali bem mais até no colo do que no, eu já pego no colo normalmente, mas na primeira turma eu vou bem moldando, colocando conteúdos adicionais de acordo com a primeira turma. Então, a primeira turma tem sempre um atendimento VIP. Então, Thaís, eu não entendi a tua pergunta. O preço varia muito o quê? Da matéria-prima? Varia, por isso que você tem que atualizar na ficha técnica. Você tem lá a parte de custo de insumo, você atualiza e automaticamente o preço dos pratos atualiza. Mas eu vou até gravar um vídeo essa semana mostrando isso. Você tem que ver o impacto daquela matéria-prima na sua marmita. Não é sempre que o impacto obriga você a mudar de preço. Tá? Depende do impacto. Se for uma quantidade pequenininha, não tem problema. Tá? Se for, por exemplo, você tem a cenoura e for uma quantidade pequena, planeja com uma ficha, quando chega no mercado açougue, as coisas estão mais caras, aí que a ação do produto está indo embora. Então, você tem que manter um histórico, tá? A planilha que eu uso no curso, ela tem espaço para 3 preços. Você coloca o mais barato, o segundo e o terceiro, e você trabalha com uma média. Se você botar na ficha técnica o osso ali, o mais barato possível, vai acontecer isso, de você a seu lucro ir embora mesmo. Porque, assim, nesse momento que a gente vive de economia instável, a gente tem que atualizar uma vez por semana.
E aí você atualiza e você vai entendendo assim. Se você já faz compra em fornecedor atacadista, fica um pouco mais fácil. Se você depende ainda do varejo em volta de você, você tem que ver ali os dias. Assim, na região que eu moro, eu imagino que isso seja quase em todos os lugares, mas é mais aqui no Rio. Quando eu estava morando no interior, não era tanto assim. Tem preço de final de semana. Você vai comprar carne na quarta-feira é um preço, a carne na sexta é outra. Na terça-feira ela diminui de novo, fica terça e quarta mais barato, depois ela aumenta, então você tem ali que escolher os dias de fazer compra. Quando você puder comprar de um atacadista, você vai ver que isso vai equilibrar. Por isso que eu falo muito até das parcerias. Se você tem um empreendedor parceiro que mora perto de você e pode fazer, dividir a compra atacadista, vale muito a pena. E você vai ter um pouco mais, não que o atacadista não aumente, mas o atacadista ele tem um pouco mais de vergonha na cara do que o varejista, né? Quando você trabalha comprando no varejo, você não tem poder de barganha com supermercados de rede, né? Você tem que aceitar o que ele está te falando. Quando você desenvolve ali uma parceria com um fornecedor atacadista, que muitos atendem pequenos negócios, assim, é uma questão mais de você conversar. Nas sopas, eu fiquei trabalhando com um atacadista, mesmo trabalhando em casa, mas era um fornecedor meu do buffet. Eu falei com ele, olha, a quantidade não vai ser nem de perto que eu comprava de você no buffet, eu estou montando um negócio novo e tal. E aí ele me entregou na parceria. Naquela época as pessoas estavam um pouco mais flexíveis, né? Mas de qualquer maneira tem fornecedor que entrega quantidade pequena. O Thaís, eu te entendo, abrir um restaurante não é bolinho, não, porque no restaurante você tem o salão, a prestação de contas, o custo fixo, você tem equipe, você tem fornecedor, é muita coisa para você dar conta. Você precisa cuidar da gestão toda, né? Você não pode assim, cuidar só da comida. Então é super importante você se afastar do operacional quando você tem um restaurante e ir para a gestão um pouco, ou colocar alguém na gestão. Porque o restaurante, eu brinco que é uma coisa mais descontrolada do que quando você tem um delivery e uma porta fechada, né? Quando você está trabalhando na sua casa ou somente com delivery, é menos uma variável para você controlar. No restaurante você tem que se preparar para abrir, fazer mise en place, pensar no cardápio, as pessoas vêm ou não vêm, são muitas variáveis. Então, ou você trabalha com um sistema de gestão para te economizar tempo, bota alguém na gestão, ou sai para a gestão e bota alguém no fogão. Eu acho a melhor coisa, eu acho que o dono tem que ficar na gestão. Então, o processo de fabricação, você precisa me falar um pouco mais clara qual é a tua dúvida. É o quê? Sobre utilizar a produção, sobre congelamento? Não consegui entender, Empaticas, qual é a tua dúvida? Isso mesmo, Graça, você é fera, né? Passou o dia na promoção do supermercado. Quando a gente compra no varejo, tem que ser assim. A gente tem que ir atrás da promoção. Então, Thaís, aí tem uma coisa da inteligência do cardápio, tá? O restaurante é pequeno, você não trabalha com estoque, tá certo? O restaurante pequeno você não tem que ter estoque mesmo. Aí você tem que pensar assim, o que você compra, você pode colocar em vários pratos, porque aí você pode tentar otimizar. Eu imagino que você tem aí uma venda média diária. Ah, eu vendo 20, 25 refeições por dia. E aí você já sabe quanto você vai gastar. E aí você pode tentar fazer, pegar o mesmo produto e mudar os preparos para você ter uma lista de compras com menos variedade e aí, com isso, você vai ter talvez a possibilidade de comprar num fornecedor que não seja o varejista. O preço, você deve considerar na sua ficha técnica o mais barato, o médio e o mais caro, para você estar coberta por essa diferença. Tá? O Empaticas, vamos combinar o seguinte: você entra aqui ao vivo comigo, aí você explica com calma qual é o seu problema de produção e eu vou te ajudar. Mas, assim, só se for assim, vou botar minha condição. Vocês sabem que a minha consultoria personalizada é 5, 6 mil por mês, mas eu dou aqui essa consultoria gratuita para vocês. Você tem que entrar aqui e conversar comigo cara a cara. Ah, vai mesmo. Produção diária e não congela. Tá perdendo tempo não congelando, tem que congelar. Todo mundo congela, gente, até restaurante super top congela. Não existe assim mais como só restaurante no interior da França ali, que o chefe vai na horta, colhe, uma coisa assim muito artesanal, para você não trabalhar com coisas congeladas,
tá? Tem que pensar. Eu tinha uma ultracongeladora na cozinha do buffet e essa empresa que eu produzia na cozinha do buffet, a gente ultracongelava, dava um choque térmico, inclusive por questão de segurança alimentar. Tem que, tem que ter ultracongelador se você está querendo crescer. Isso é um equipamento que vale a pena investir, é um equipamento caro, é um equipamento de custo de manutenção alto, mas que vale muito a pena, porque você tira do forno e coloca dentro do ultracongelador e em 20 minutos o produto está duro como pedra. Então, olha o quanto você ganha de tempo de produção. Você vai gastar um pouco mais de energia, porque é um equipamento elétrico, mas é uma economia de produção surreal, de mão de obra também, né? Você tirou dali, colocou aqui, está pronto, embala, coloca no seu estoque, aí você vai ter que cuidar do seu estoque, para você não ficar super estocado com o produto pronto, né? Aí você vai tendo que entender o seu movimento de venda para você ir repondo o seu estoque aos poucos. É. O seu assunto é assunto avançado. Eu vou fazer uma live de assuntos avançados, tá? Pode ser isso. Mas aí você vai entrar aqui ao vivo comigo, tá? Bota aí na sua agenda, vai ser na quarta-feira que vem. A gente pode falar de produção. Tem uma coisa assim, as coisas de produção, é muito legal isso, né? Tem até uma profissão que é engenheiro de produção, que é muito isso. A pessoa olha ali para a produção para entender o que pode ser otimizado para você gastar menos, né? Então, isso você tem que olhar, ficar observando a sua produção e entender onde é que estão os gargalos, né? O gargalo é onde o negócio trava. Eu fiz muito kit lanche nesses eventos mega que teve no Rio, Copa do Mundo, Olimpíada, então era tipo 5.000 kit lanches, era quantidades muito grandes. E aí tem uma produção, né? Tem que ter uma galera cortando frios, uma galera montando sanduíche, outro pessoal embalando, etiquetando e colocando para refrigerar. E aí isso tem que andar igual é um dominó, não sei se é bem a palavra, mas é uma sequência que tem que ser perfeita. Se a pessoa dos frios começa a cortar mais devagar, o cara que está montando ele fica sem trabalho, e aí isso vai dando problema em todo o resto da produção. Então você tem que observar a sua produção e ver se a pessoa que faz a massa, a pessoa do recheio, o recheio está pronto na hora que a massa fica pronta, porque tem que. Aí você vai desenhando a sua produção. É um assunto fascinante, eu adoro. Quando eu fui consultora desse fast food, a gente tinha 20 segundos para montar cada sanduíche na loja. E aí eu fiquei observando e eu vi que eles tinham dificuldade de acertar, eram wraps, né? Acertar a posição do recheio. Aí eu mandei fazer uns moldes retangulares com o tamanho do recheio. Aí o que acontecia? O cara abria ali a coisa do wrap, ele tacava o molde bem no centro, e aí ele ia com as colheres medidas, pá, 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 tirava, dobrava, enrolava, e em 20 segundos o sanduíche estava pronto. Isso é muito legal quando a gente consegue. Beleza, gente. Então é isso, gente. 20 para as 9, vou encerrar. Empatia que eu estou te esperando semana que vem. Que bom, Cícera. Vamos lá. Recheio é cozinha, prepara no dia anterior, para no outro dia a produção da empadiça. Tá bom. Então você tem já uma sequência. Tá ok, faz sentido. É isso aí. Então, na hora que a gente vai crescer, você tem que começar a trabalhar com cronogramas reversos, né? O dia que você quer pronto, o dia que você tem que, o que você tem que fazer para aquilo estar pronto naquele dia. E aí toda a empresa passa a funcionar, a empresa passa a funcionar a partir dessas datas. Se você tem um produto pronto na terça, você precisa do recheio pronto na sexta anterior, para esse recheio estar pronto, as compras têm que entrar na quinta, e aí você tem que fazer o pedido na terça, e aí você vai tendo o dia para tudo. Eu tenho uma. Onde é que está isso? Na aula de logística, eu acho, que eu coloquei no curso. Você vai entendendo o dia que você tem que fazer cada ação para aquilo estar pronto. Você não me conheceu há 4 anos, até porque há 4 anos atrás eu não estava aqui online. 4 anos atrás eu estava lá. 4 anos atrás, estava em 2019, estava lá cheia de trabalho, de buffet. Então, mas estou aqui agora, pode aproveitar agora e vamos arrumar essa produção daí. Então, gente, obrigada então pela presença. Pois é, sabe por quê? Eu não sei se eu falo o que você precisa ouvir, mas eu falo, no outro dia eu falei isso aqui para uma pessoa na live. O que eu falo para vocês foram coisas que eu passei, né? Eu estou há quase 30 anos trabalhando em cozinha.
E eu, como vocês, né, já fiz várias coisas, né? Já tive restaurante, já fui concessionária, já tive um café lá no alto do Morro da Urca. Sabe onde fica o bondinho do Pão de Açúcar? Eu montei um café lá. Eu já trabalhei com buffet dentro de empresas, buffet de casamento, tive uma linha de canapé no mercado, fui consultora de fast food. Enfim, eu já passei por muitas coisas. Então, eu não só sofri na pele, fruto das burradas que eu fiz, e uma forma de eu me redimir, eu já me perdoei, mas uma forma de eu me redimir é compartilhar isso com vocês aqui, porque eu sinto que, de certa maneira, eu estou reescrevendo a minha história. Então, reescrevo através de vocês. Alguns são alunos, outros não são, mas não tem importância. O importante é que eu sinto que eu vou. Às vezes, assim, uma pessoa entra numa live, escuta uma coisa, às vezes até ela fica escondida aqui na live, e depois que acaba, ela manda uma mensagem no direct e fala: Nossa, isso deu um clique na minha cabeça. Aí eu fico feliz, né? Porque algumas. Olha, eu falando, né, gente? Porque algumas coisas eu queria muito ter escutado lá no começo. E não escutei, aí por isso fiz umas besteiras. Mas tudo bem também, né? Porque a gente supera. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. E vamos embora que tem. Semana que vem vai bombar aqui de novo de conteúdo. Tá bom? Obrigada, então, gente. Boa noite. Meu dia eu acordei de 5h15, então eu já estou agora com a bateria, tá low battery, sabe? Eu preciso ligar agora eu vou jantar, recarregar a bateria e amanhã começamos tudo de novo. Obrigada, então, pessoal. Eu vou deixar essa live gravada, tá? Se alguém entrou no final e quiser ver do começo. Semana que vem temos um convidado aqui, ó. Tô convidando todo mundo, hein, Padicas. Quero ver se você vai estar aqui, hein? Eu venho. Vamos ver se você vem também. Esse convite fica para todo mundo que quiser entrar aqui. Por que eu estou forçando a barra para vocês entrarem ao vivo? Que é uma forma de ajudar outras pessoas. Tá? Você entra aqui e fala para mim, Cláudia, eu estou com esse problema. Não precisa assim, pode até entrar para bater um papo. Ah, eu estou achando isso, o que eu faço, o que pode ser? E a gente vai bater um papo aqui. Eventualmente eu posso até não ter a resposta para aquilo que você quer, mas eu prometo que vou tentar te ajudar. Tá bom? Beijo, gente. Boa noite.